Salve galera, discutindo a decisão do STF que resolve, né, dar uma certa anistia a quem importa maconha para consumo próprio. Como se portar maconha para consumo próprio fosse diferente de portar maconha para consumo de outrem ou para venda. A gente está falando do mesmo produto, a gente está falando do mesmo fim, ninguém vai portar maconha para enfiar no ânus alheio e ninguém vai portar maconha para enfiar no seu próprio ânus de maneira bastante explícita. Geralmente o cara vai fumar. Pode ser ele, pode ser outro. Mas se for ele, tá liberado. Se for para passar para outro, por uma quantidade financeira, o cara pode puxar uma etapa como crime hediondo. E aí o STF ele coloca ali uma divisão clara, né, de anistia para quem porta para consumo próprio. Tirando qualquer ponto mais sensível aos ouvintes aqui, a ideia de liberar apenas um lado de um mercado não faz muito sentido. A gente já vai ver aqui o porquê que essa ideia ela é diametralmente oposta a uma noção de equidade e tratamento correto para essa questão. Primeiro ponto, o mercado ele tem dois lados, oferta e demanda. Quando você resolve de maneira arbitrária falar que aquele mercado ele tem que ser proibido, você tem que falar para os dois lados, tanto para quem consome quanto para quem demanda. E mais, o maior interesse na manutenção do mercado é quem tem a menor sensibilidade a preços, ou seja, não importa o custo, o cara vai continuar negociando. Vou dar um exemplo, um jogador de futebol, no seu auge, 21, 22, 23 anos, sem clube ou com clube, sem dinheiro ou com dinheiro, se você chamar ele para jogar uma bola, ele vai jogar o futebolzinho dele, seja por 2, 3, 5, 20 milhões de euros mês, seja por nada, o cara quer jogar bola, ou seja, a oferta dele é completamente inelástica. Mas, professor, então por que jogadores de futebol ganham tanto dinheiro assim? Porque tem o outro lado do mercado, a demanda. E às vezes ele só vale esses milhões de euros em termos salariais porque do outro lado tem um demandante que sabe muito bem trabalhar a sua imagem. Beleza? Todo mundo conseguiu capturar? Agora o mercado de drogas, será que é assim também? O ofertante, o traficante só consegue sobreviver vendendo drogas e o demandante, ele na verdade, o que ele faz? Bom, o mercado de drogas é assim, ó. Vamos desenhar para todo mundo entender. O mercado de drogas ele tem a oferta, só que a demanda do mercado de drogas ela é assim, ó. Ela é inelástica. Professor, o que quer dizer com isso? Já vou mostrar. Olha o que acontece quando você faz com que a oferta tenha que buscar novos sentidos, né? Quando você tem problemas ali clássicos de custos, né? Como o combate às drogas e a guerra às drogas. Olha o que vai acontecer, olha que interessante. Bom, vou chegar para o ofertante e falar assim, ó, mãos ao alto, quero que você pare de trabalhar. O ofertante, na sua função de produção, ele tem lá o custo da fabricação da maconha, ele tem o custo da fabricação, mas também da comercialização, e agora ele vai ter o custo às guerras, ou seja, o custo vai aumentar. Se o custo aumenta, na sua função custo você tem aqui um efeito positivo, você desloca a oferta para cima. Ou seja, o Estado gastou dinheiro, resolveu empreender uma guerra às drogas, tirando recursos da onde? Da onde que vem essa guerra às drogas? De outros mercados que são afetados pela tributação. Você desloca a oferta para cima, a nova oferta com a guerra às drogas é maior, perfeito. O que acontece com a quantidade de equilíbrio? Nada! O que acontece com o preço? O preço era esse aqui, o preço da maconha no mercado livre. Olha o preço da maconha no mercado restritivo, com as guerras. A única coisa que você faz é subir o preço. Quem é o responsável por essa subida de preço? É o ofertante? Não, caramba. É o demandante que ele quer consumir um bem chamado bem de vício. E aí nós chegamos, né, meus caros ouvintes, à questão principal. Quando você dá o trato para essa questão em relação às drogas, né, você fala assim, ó, as drogas serão trabalhadas da seguinte forma, não tem jeito.
Vamos ver o que está acontecendo com o Brasil, por exemplo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. O Brasil lidera entre os países onde a população relata a presença de tráfico de drogas na vizinhança. Por que o tráfico de drogas passou a ser tão lucrativo? Lembra daquele modelinho que eu expliquei aqui, oferta e demanda? Aqui estava a oferta com custos e aqui estava a demanda. Beleza, todo mundo meio que está acompanhando aqui. Deixa eu jogar aqui para o ladinho. Se bem que eu acho que é melhor eu desenhar no meu whiteboard aqui. Beleza. Vamos desenhar aqui. Acho que fica melhor. Vamos lá. Então o que acontece? Fizemos uma guerra às drogas. A oferta que era aqui se desloca. Aqui está a demanda. A oferta se deslocou. Só que ela se deslocou para poder internalizar os custos das guerras às drogas. Como é que eu internalizo esse custo? É fácil? Não. Você tem que contratar bandido, contratar armas, contratar uma porrada de coisas. O que você faz? Você diminui o número de ofertantes, o número de ofertantes aqui fica menor. Ele cai, o número de ofertantes, e aqui você tem menos ofertantes, só que produzindo a mesma quantidade. Ou seja, você aumenta o poder de oligopólio de mercado. Então, quando você olha por um prisma aqui de microestrutura desse mercado, você vai ter o seguinte: você tem aqui o custo médio, geralmente decrescente, né? E o custo marginal, a gente pode até botar ele assim, o custo marginal batendo aqui na média. Você tem a demanda que é inelástica, a receita marginal de uma demanda inelástica continua sendo ela própria, não importa o preço, ela vai bater. Então você bate onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Quando você aumenta a guerra às drogas, você aumenta o custo médio. Você provavelmente vai afetar aqui os custos marginais novos desse mercado. Então você só aumenta o custo. O que é esse custo aqui? O que você está gerando nesse aumento que não vai para ninguém? Esse aumento que não vai para ninguém de custo é o que? Armas. Além de armas, você vai ter a formação aí de um exércitos paramilitares para enfrentamento da polícia e a guerra às drogas. Você vai gerar uma economia para atender esse movimento aqui, porque esse mercado continuará existindo caso você queira ou não, porque o demandante ele é inelástico. Essa cidade preço da demanda ela é igual a zero, ou seja, não importa o preço, o cara vai continuar comprando. É um mercado que só acaba quando você extingue o demandante. Tá bom para você? Então, como é que o Xi Jinping, o Mao Tse Tung acabou com as drogas na China? Ele matou os viciados, simples assim. Quer facilitar a vida do viciado, vai continuar tendo tráfico de drogas. O movimento é claro. Então, não à toa que o tema de segurança pública pauta debates políticos, 6 em cada 10 brasileiros, ou seja, 61%, relata ter visto ou ouvido falar sobre crimes ligados ao tráfico de drogas em suas vizinhanças. Eu mesmo já ouvi falar, presenciei, tive amigos morrendo por conta disso. O índice está a 2,4%, ou seja, quer dizer, da média identificada na pesquisa global, quer dizer que na média global a gente está falando de um resultado próximo de 57, não, vai dar 1,4, 58,6%, essa é a média global. Feita pelos Ipsos em 31 países, tá bom? O Brasil está liderando, né? Então ele é acima do Chile. Engraçado que o Chile me parece um país super seguro. Colômbia 54%, Israel só 15%. Israel não tem guerra às drogas. Tem guerra uma porrada de coisa. Polônia e Nova Zelândia 22%. O estudo que verifica a percepção da população sobre crimes e a aplicação da lei pode servir de base para gestores enxergarem os desafios sociais à frente. Cara, o desafio social está claro. O mercado de vício você tem que liberar. Libera porque você não consegue extrair excedente nenhum. Então, o que você deveria fazer? É o que foi feito com o cigarro. Você, ao invés de imputar esse aumento de custos aqui, ó, como guerra às drogas, você converte isso em tributação. Você tributa esse mercado, fazendo com que isso aqui vire excedente para outros mercados. Então o policial fica puto quando você fala que vai liberar drogas, porque isso aqui
é dinheiro que está indo para a segurança. Então tira da segurança e bota em outro lugar, irmão. Bota na saúde e principalmente na educação. Saúde e educação. E para de legislar sobre esse mercado. Esse merda é tão ruim quanto esse merda. Ofertantes e demandantes concorrem em pé de igualdade para a consumação de um fato. Só que nesse caso o demandante é muito mais necessitado. Ponto. E para finalizar, na minha opinião pessoal, acho que a gente deveria exercer uma política de restrição completa ao uso de drogas em espaços públicos. E quem for pego sendo utilizado em espaços públicos, principalmente próximo de escolas, aí, meu irmão, é a lei lá da galera lá da Mesopotâmia. Corta um dedinho, outro dedinho, outro dedinho. A gente vai fazendo ali uma política ali bastante restritiva. Já dado que a nossa Constituição não permite uma punição violenta, uma etapazinha de 30, 50 anos para quem for pego consumindo e portando de maneira explícita, né? Por quê? Porque, obviamente, o cigarro, a maconha ou qualquer outro tipo de droga ou qualquer outra atividade humana, ele é incentivado a partir da cópia, né? Então você não precisa nem pedir para alguém fumar. Basta você passar fumando na frente de uma pessoa, essa pessoa vai conhecer e principalmente a criança vai ser influenciada. Então, no caso, eu considero que drogados, viciados, maconheiros, cheiradores, etc., cara, não são pessoas de segundo escalão, não precisam ser criminalizados, mas o seu consumo, como qualquer outra atividade privada, só deve acontecer em ambiente privado. Eu não posso sair por aí transando pelado na rua. Para mim é a mesma coisa do que um cara tá fumando maconha, fumando cigarro ou bebendo cerveja. Faça isso em locais privados, pode ser coletivamente ou individual, cada um cuida de si. Bom, quem gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu apoio aí ao canal. Até a próxima, discutindo mais temas sobre economia e política.